Bom dia! Bom dia! Estamos aqui em Piranhas, em Alagoas, nas margens do Rio São Francisco. E hoje nós vamos fazer um passeio bem típico aqui, que é um dos mais procurados, que é a Rota do Cangaço. Nós vamos lá num lugar chamado Espaço Angicos, que é um dos pontos onde parte esse passeio. É um passeio guiado. É uma trilha. Faz uma trilha, segundo disseram, ali de uns 800 metros mais ou menos. E a gente vai fazer essa rota lá. Vai percorrer o Rio São Francisco, né, rio abaixo. Chegando lá, nesses Espaço Angicos, a gente parte com um guia para fazer essa rota. Vai contar um pouquinho da história do cangaço. A gente vai até o local onde o Lampião e seu bando foi morto e decapitado. Então é uma coisa que faz parte da história, né? E é um dos passeios mais procurados aqui em Piranhas. Então vamos lá. A gente está bem entusiasmado, acho que vai ser bem legal. O dia está meio nublado, tá até bom para dar uma caminhada, né? Fazer uma trilha. Então vamos lá, vamos ver como é que é esse passeio. A gente vai contar tudo nesse vídeo. A gente já está chegando no trailer aqui, onde a gente vai confirmar os nossos vouchers e pegar o barco ali embaixo já. Agora a gente já está pronto para embarcar, só estamos esperando ali que o barqueiro nos chame. Mas na verdade eu acho que nós vamos nesse pequeno aqui, porque hoje tem pouco movimento, né? São poucas pessoas que vão fazer o passeio. Então eles devem optar por aquele barco menor ali. Aproveitar para dar uma olhada no visual aqui. Um local muito bacana. A gente está parado com o motorhome lá em cima, do lado daquele prédio aqui na frente. Fica bem pertinho do centro, então demos uma caminhadinha de 3 minutos para chegar aqui. E daqui a gente parte naquela direção. Pessoal, sejam bem-vindos. Obrigado. Quer sentar onde? Vamos perto do barqueiro aqui. Onde? Aqui desse lado do rio aqui é Sergipe. Nessa outra margem aqui é Alagoas. Chegamos aqui no Espaço Angicos, são 15 para as 10 agora, a gente fica aqui até as 2 horas. Opa! Se cair meu chinelo, resvala, cuidado. Oi, descemos. Vamos lá, o local aqui é bem bacana. Tem uma prainha para banho. Agora daqui a pouco a gente vai fazer a trilha aí para conhecer o local onde Lampião foi pego pela volante. Tem uma guia aqui que vai nos conduzir nesse caminho e nos contar um pouco da história do cangaço. Vamos ver se a gente lembra da frase do guia aqui, que ele disse que o Lampião era pernambucano, casado com uma baiana, foi capturado em Sergipe por uma polícia alagoana. Isso aí. Aqui a gente está numa prainha aqui desse Espaço Angicos. Tem uma área pequena demarcada para banho aqui. O rio, pelo que a gente já viu, ele é fundo, né? Então tem que ter mesmo essa área para banho. A gente já falou com a moça ali para fazer o passeio lá, a Rota do Cangaço. Sai às 10h20. Então depois a gente acerta lá em cima e sai para fazer a trilha. E aqui nesse Espaço Angicos, ó, está na parte superior aqui do barranco. Olha que lugar lindo. Aquela prainha ali onde toma banho. A gente chegou ali com os barcos. Aqui na parte de cima tem um restaurante. Ali a gente comprou os ingressos para fazer a trilha. Tem um espaço muito bonito, muito bem cuidado.
desafio de vocês. Vou conduzir vocês até a Grota do Angico, onde mataram o Lampião. A trilha ela tem 680 metros, tem subidas e descidas. Tem uma subida que ela tem 100 metros, ela é um pouco íngreme. No caso vocês cansarem, é só pedir para parar. Recomendado que leve água e não deixe nada na trilha. A gente está começando a trilha, que dura 30 minutos para ir, 30 para voltar, mais ou menos. E entrando agora no mato. A guia vai dizer isso, né? Mas esse aqui foi o caminho percorrido pela volante que acabou pegando o Lampião e seu bando. O local ele tem 90 metros de altitude ao nível do mar. É conhecido como Alto das Perdidas ou Alto das Umburanas. Aqui onde aconteceu a divisão das volantes. As volantes elas vieram 48 componentes, 3 comandava, um era o Tenente João Bezerra, o segundo era o Sargento Aniceto Rodrigues e o terceiro era o aspirante Francisco Ferreira de Mello. O tenente seguiu em frente, o sargento foi à direita e o aspirante foi à esquerda. Estamos chegando aqui no ponto ponto final da trilha aqui, né? Que é o local conhecido como Grota do Angico. Aqui que teria havido o confronto, né? Agora a guia vai explicar melhor. Tem uma cruz e uma placa aqui. Vamos ver o que diz aqui. Na comemoração do centenário de nascimento de Lampião e dos 60 anos de sua morte, companheiros de cangaço, na Grota do Angico, município de Poço Redondo, lembrança do povo sertanejo. Virgulino Ferreira da Silva, e tem mais os nomes dos outros que morreram por aqui. E essa placa ela foi colocada no ano de 1998 pela Prefeitura Municipal de Poço Redondo, na homenagem de 60 anos da morte de Lampião. Depois dessa homenagem foi da onde que surgiu o turismo nessa região. Pessoal, Lampião ele nasceu em Passagem das Pedras, hoje é conhecido como Vila Bela em Serra Talhada, Pernambuco, por volta de 1897. Ele entrou no cangaço no final do ano de 1918, ao começo do ano de 1919, por conta da morte de seu pai, que foi assassinado pelo José Lucena, que era um chefe policial alagoano, e o mandante do crime foi Zé Sartunino, que era um coronel pernambucano. Esse coronel ele tinha conflito com a família Lampião por conta de terras e bodes. Começou a terrorizar a vida de Lampião e sua família. Passou do tempo, a família saiu do estado de Pernambuco e ir morar no estado de Alagoas. Mesmo assim, o coronel ficou sabendo seu paradeiro, se juntou com seu sogro João Nogueira e denunciou a família Lampião para José Lucena, dizendo que Lampião e seus irmãos eram bandidos perigosos. José Lucena vai à procura. Ao chegar no sítio, nem Lampião nem seus irmãos estavam. Covardamente ele acaba matando José Ferreira, que era o pai de Lampião. Depois da morte de seu pai, ele jurou vingança até morrer. Ele juntou uma coisa com a outra, que naquela época quem mandava eram os coronéis que tinham poder. Eles não podiam fazer nada do que eles queriam. Eles sempre obedeciam às ordens dos coronéis. Quando eu falo a questão de coronéis, não era coronéis de verdade. Era pequenos fazendeiros que compravam títulos de coronéis para ser superior àquelas pessoas e tomar o que elas tinham. Lampião juntou as duas coisas e quis fazer justiça social com suas próprias mãos. Mas ele começou a se vingar de pessoas inocentes que não tinham nada a ver com sua história. Atacou o estado todo de Pernambuco, Bahia, Alagoas, aqui em Sergipe, Ceará, Rio Grande do Norte e na Paraíba. Só que no Ceará ele não chega a atacar, que ele tem em consideração o padre Cícero como se fosse um padrinho para Lampião. E ele confiava muito nele. Mas no ano de 1926, o padre Cícero, junto com Floro Bartolomeu Coelho, um deputado federal, deu a patente de capitão a Lampião para combater a Coluna Prestes, que era um grupo tenentista liderado pelo Carlos Prestes. Lampião pegou a patente, as armas e munições, mas não combateu. Distanciou 6 quilômetros da cidade de Juazeiro, entrando dentro da Caatinga,
Foi até chegando ao Rio Grande do Norte. Quando foi no ano de 1927, ele foi atacar a cidade de Mossoró. Quando chegou lá, ele foi expulso pela população. A população já tinha se juntado com o prefeito Rodolfo e expulsou ele da cidade. E antes de sair da cidade, ele chegou a falar que cidade que tivesse de 2 ou 3 torres não atacava, porque Mossoró foi bastante arriscado para eles. Por isso que até hoje tem marcas de bala em uma igreja em Mossoró. Lá, afinal, onde que morreu um dos seus cangaceiros, o Jararaca, que hoje, pela população, é considerado o cangaceiro que virou santo. O túmulo dele é o túmulo mais visitado que tem no mês de final na cidade de Mossoró. Nem a do prefeito é tão visitada quanto do cangaceiro Jararaca. Esse cangaceiro Jararaca, ele foi baleado, foi preso, foi torturado na prisão, ainda foi enterrado vivo pela própria população. Lampião sai de Mossoró, passa para o estado da Paraíba passa para o estado da Bahia, começa a aterrorizar a população baiana, passou do tempo, nem a população aguenta mais e nem as volantes. Foi daí que o governo do estado reuniu, colocou um anúncio, quem pegasse Lampião dava uma recompensa de 50 mil contos de réis. Ele fica sabendo e vem para o estado de Sergipe. Aqui ele ficou à vontade porque ele tinha proteção do coiteiro Pedro de Cândido, do Val de Cândido e Manuel Félix. Não só dos coiteiros, como também do interventor do estado, que naquela época era Heronides de Carvalho. Ele achava que as holandas do estado Pernambuco, Bahia e Alagoas não iam tentar invadir o estado de Sergipe. Por isso que eles ficaram bastante à vontade. Mas para vocês verem, esse ponto não é um ponto ideal para Lampião ficar, porque é um ponto baixo. Mas ele se sentiu tão protegido que acabou ficando. Seu companheiro Corisco, ele não quis ficar aqui, ele achava esse lugar inseguro. Pegou sua metade do bando, foi para o estado de Alagoas, para a cidade de Pão de Açúcar. E Lampião acaba ficando aqui com a sua metade e a metade do Zé Sereno. Apenas ele pretendia ficar pouco tempo, porque ele não ficava muito tempo no lugar só. Mas ele ficou na espera que Corisco chegasse do estado de Alagoas para os dois seguirem viagem. Mas no dia que ele estava esperando, Corisco ele não chegou. Ele resolveu esperar mais outro dia. Quando ele foi olhar seus mantimentos, estava bastante pouco, e mandou seu coiteiro Pedro de Cândido ir na cidade de Piranhas comprar. O seu coiteiro vai para a cidade, chega no meio da feira livre, começa a comprar os mantimentos e chama a atenção da população. Que ele era um coiteiro comerciante, só tinha condições de comprar de quilo. Nesse dia ele comprou de sacos e mais sacos. A população foi ficando com medo, que conhecia ele e sabia o tamanho da família dele, que era pequena, mas não sabia o motivo de tanta alimentação. Pedro ele tem um vizinho que se chama Joca Bernardes. Ele tem intriga com ele. Viu o movimento dele, foi na delegacia de Piranhas, falou para o sargento Aniceto Rodrigues que ele apertasse Pedro, que ele sabia onde estava Lampião. O sargento vai para o meio da feira, vê o movimento da população, diz à população que não se preocupasse, que ia atrás de Lampião em Canapi, Alagoas. Ele só falou isso porque sabia que o coiteiro estava na feira e ouvia falar para Lampião. Aconteceu no dia 27 de julho de 1938, um dia de quarta. Quando foi na quarta tarde, Pedro traz alimentação para Lampião e disse a Lampião que ele pudesse ficar à vontade, que as holandas iam atrás dele em Canapi. Como ele já sentia bastante vontade aqui, ele já estava na espera de Corisco. Começou a beber, a jogar, a dançar, a liberar os cangaceiros que estavam de sentinelas para fazer parte da farra e ficaram bastante à vontade. Enquanto isso, o sargento já tinha mandado um telegrama para o tenente João Bezerra, que estava em Pedras, que hoje a cidade é Elmiro Gouveia, dizendo que ele viesse, que o boi já estava no pasto. O boi que ele falava era o Lampião e o pasto era o coito que estava próximo. Naquela época ele se comunicava pelo código. Como o tenente já sabia que era Lampião, chamou o aspirante Francisco Ferreira. Os dois saíram de Pedras, se encontraram com o sargento Aniceto Rodrigues no Riacho, que hoje fica na divisa do Olho do Casal da cidade de Piranhas. Desceram para a cidade de Piranhas, pegaram 3 embarcações pequenas e desceram à margem do Velho Chico. Eles não vieram diretamente para a fazenda Angicos. O coiteiro morava no povoado Entre Montes, tinha sua fazenda como descanso. As volantes desceram, pararam na fazenda Remanso, que é quase frente aqui em Angicos, e mandou seu policial Elias de Alencar e Bida no povoado pegar Pedro. Os dois vão pegar Pedro, leva para a fazenda Remanso. Daí eles começaram a apertar Pedro, perguntando onde Lampião estava. Ele não respondia, que ele tinha dado sua confiança a Lampião e ao mesmo tempo ele tinha medo.
Mas a Zolante começou torturando ele, arrancando suas unhas com punhal. Ele não aguentou mais a tortura e falou que Lampião estava na sua fazenda. A Zolante segue para cá. Ao chegar aqui, topa o irmão mais novo de Pedro, que era do Valde Cândido. Pegaram os dois, fizeram esse mesmo percurso que vocês. Vamos dizer que vocês fizeram de meia hora. Eles levaram em torno de 4 a 5 horas na quarta-feira, 10 horas da noite. Naquela época não existia trilha, eles que fizeram, e também eles traziam 3 metralhadoras, 2 Royal e 1 Begna. Essas metralhadoras vinham da Primeira Guerra Mundial, que naquela época Getúlio Vargas queria o fim de Lampião. Quando eles chegaram no alto das Perdidas e se dividiram, como o tenente seguiu em frente, ele trancou essa área. O aspirante, como foi à esquerda, trancou essa área. O sargento Aniceto Rodrigues, como foi à direita, como dizem que ele teve medo, se perdeu. Essa área foi a área que ficou aberta, onde os 24 cangaceiros conseguiram fugir. Só que eles não atacaram o bando Lampião no mesmo dia. Deixaram o dia amanhecer, que era a época de inverno, fazia bastante frio e muita neblina. Quando foi na quinta-feira, dia 28 de julho de 1938, 5h15 da manhã, Lampião sai da sua tenda, manda seu cangaceiro amoroso no posto Tamanduá, que fica a 100 metros aqui da grota, pegar um cantis de água. Esse cangaceiro vai nesse posto Tamanduá. Ao chegar lá, é recebido com o primeiro tiro. Esse tiro foi dado por um dos policiais aspirante Francisco Ferreira, que ao ver a chegada do cangaceiro, se assustou e disparou sem querer. O tiro pega de raspão na sua cartucheira, o cangaceiro consegue fugir, mas não tem como avisar Lampião. Mas Lampião escuta o movimento. Ao sair, ele já começa a receber tiro dos dois lados e sendo morto. Maria Bonita recebe um tiro no ombro e outro na virilha, só que ela não morreu. Depois daí, os 9 cangaceiros que não conseguiram fugir foram mortos. Francisco Ferreira, ao ver Maria Bonita ainda viva, manda um de seus policiais, um panta de Godói, pegar seu facão da marca Jacaré, que era o facão da época, e degolar Maria Bonita ainda viva. O panta acaba degolando ela. Naquela época, eles tinham que ter uma prova que matou o rei do cangaço. Como eles vinham em embarcações pequenas, não tinha como levar os corpos. Já que a cabeça de Maria Bonita estava degolada, degolou a de Lampião dos 9 cangaceiros, colocaram dentro de lata de querosene com cal e levaram para a cidade de Piranhas, colocaram exposto na escadaria do Palácio Dom Pedro II, que hoje é a atual Prefeitura Municipal de Piranhas, e mostrou à população que tinha matado o rei do cangaço. Depois daí, as cabeças foram sendo expostas no estado todo em Alagoas, até chegar no Instituto Nina Rodrigues, em Salvador. Passou de 30 a 31 anos sendo expostas. Mas no ano de 1969, os familiares de Lampião entraram com a justiça e conseguiram pegar as cabeças de volta. Se elas não fizessem isso, poderia até hoje estar sendo expostas. Depois que recuperaram, foram enterrados no cemitério Quinta dos Lázaro, lá em Salvador. Mas no ano 2002, elas retiraram de lá e trouxeram aqui para o estado de Sergipe. Só que elas não revelam onde estão crendo a cabeça de Lampião e nem de Maria Bonita. Então esse é o local onde o grupo do Lampião foi pego. Eles foram mortos no dia 28 de julho de 1938, conforme nos contou a guia ali, né? E aqui tem uma outra homenagem a um soldado que foi morto nessa ocasião, mas não foi morto pelo Lampião, foi morto por um tenente. Tinha uma desavença com ele e aproveitou para matar o soldado. É um córrego que está seco. Na época, talvez corresse um pouco de água. Agora, retornando da trilha, a gente chega nessa casa de... acho que é pau a pique que chama essa construção, que era do coiteiro Pedro de Cândido, que foi torturado para revelar onde o bando de Lampião estava escondido na Caatinga. Então, a partir desse ponto, as volantes saíram ao encalço aí do Lampião. É uma casa que ainda é mantida no seu formato original, né? Ela recebe manutenções, né? Mas ela está preservada tal como era na época em que aconteceram os fatos. Vamos conhecer então a casa de Pedro de Cândido. Aqui tem vários objetos ainda que são preservados, acho que como eram na época, né? Uma casa bem simples, não tinha cama, tinha uma rede. Aqui a cozinha era um fogão artesanal, né, de tijolos e barro. Era uma cozinha aqui.
E aqui tem várias fotos, né? Esse aqui é o João Bezerra, comandante que comandou a volante. Aqui tem foto das cabeças do bando que foram decapitados. E outras fotos aí. É isso. Bom, então depois de conhecer um pouquinho da história do Lampião, vamos voltar aos dias de hoje e curtir, tomar um banho de rio, do Rio São Francisco, esse lugar lindo por aqui. Vamos lá aproveitar o dia. Chegou ao fim o nosso passeio aqui no Espaço Angicos. Vamos pegar o nosso barco, são 2 e pouco agora. Podíamos ficar um pouquinho mais, né? Mas acabou. Vamos lá, agora é caminho de volta. Chegar até Piranhas. Está iniciando o caminho de volta. Segundo o Marquino aqui, por ser subida de rio, a gente deve levar um pouquinho mais, né? Porque a gente está indo contra a correnteza. Mas vai levar aí uns 30, 40 minutos, outra coisa mais do que a gente levou pra volta. E a gente aproveita para curtir esse visual aí, que é lindíssimo. A gente consegue perceber bem o rio correndo entre as montanhas, né? De um lado Sergipe, do outro lado Alagoas. Esse passeio que a gente fez ali é no lado de Sergipe e a gente vai desembarcar em Alagoas, lá em Piranhas. Então é passeio muito bacana. Naquele morro da igrejinha, que tem uma escadaria que a gente ainda não subiu. Lá naquele outro ponto é o Mirante Secular. Em seguida a gente está atracando ali esse pequeno porto aqui de Piranhas. Bom, chegamos ao final do passeio. Maravilhoso, que pena que termina. É, muito bom. Muito bom. Espero que tenham gostado, quem ficou até o final do vídeo aí. Se tiver alguma sugestão de algum outro tipo de vídeo que a gente possa fazer, deixa aí nos comentários. Vão nos seguir lá no canal. Se quiser seguir lá no Instagram também, a gente vai deixar aí o endereço do Instagram. E é isso, até o próximo vídeo.